Está no ar o programa Espaço Aberto. Se você ver cachorros pelos corredores dos hospitais da cidade, não se assuste. A ATEAC, Instituto para Atividades, Terapia e Educação Assistida por Animais de Campinas, é uma organização não governamental que desde 2004 auxilia crianças e adultos através de atividades semanais com cães terapeutas. Com 10 anos de existência, a ONG faz 1.000 atendimentos mensais. Hoje vamos conhecer a história deste projeto com o presidente da entidade, Sérgio Ramos Júnior, com a psicóloga e coordenadora técnica Helena Martins Gomes e com a voluntária Marisa Fontes Vasconcelos Massucato. Também estão no nosso estúdio hoje o Baco, um labrador voluntário da ONG, e também o Filé, da raça West Highland White Terrier. Sérgio, a ATEAC ela é pioneira no trabalho de voluntariado com cães na cidade de Campinas. Como surgiu essa necessidade de ter esse tipo de trabalho? Esse trabalho surgiu a partir da fundadora da ONG, que é a Silvia Jansen. Ela tem um filho autista e ela percebeu que após ele ganhar uma labradora preta, fêmea, que é até a logomarca da ATEAC, ele começou a ter um desenvolvimento diferenciado, uma interação com as pessoas melhorou bastante. Ela foi estudar, ela é uma bióloga, foi estudar, fez um curso na USP, e a partir daí ela começou a proporcionar essa terapia ao filho. Tanto deu certo que esse rapaz, hoje deve ter por volta uns 35 anos, ele é o primeiro autista no Brasil a defender tese de mestrado na Unicamp. Então isso mostra que a terapia dá resultado. Foi só a terapia que o fez chegar onde chegou? Com certeza não. Mas foi um mecanismo que com certeza ajudou bastante o rapaz na caminhada dele. Helena, no caso do autismo, o que explica essa evolução da criança em contato com o cachorro? No caso específico do autismo. Tá. Primeiro, o cachorro ele proporciona uma interação genuína com a pessoa. E aí essa facilidade que tem de não ter expectativa faz com que a criança ou o adolescente autista ou adulto, né, promova uma interação mais fácil, mais facilitada para eles. Quando você fala com relação à expectativa, eu imagino o seguinte, que pessoas, quando vão visitar entidades desse tipo, elas querem ver as reações da criança e do adolescente e pensar, será que ela responde? Será que ela interage? Será que ela conversa? E muitas vezes ela acaba se inibindo mais do que se soltando naquele diálogo, naquela relação ali, e a pessoa fica naquela expectativa. Quando você diz isso, significa que o cachorro vai lá e simplesmente cumpre a função dele, que é brincar, passar aquele momento de lazer para a criança e para o adolescente, e a criança acaba se prendendo àquele momento e esquece, de repente, até do problema que ela tem. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. A atividade que a gente promove, principalmente para autista, ele tem um objetivo. Só que a criança não sabe, ela não precisa saber disso, né? E o cachorro também não tem consciência disso. Mas a atividade que o profissional ele coloca ali naquele dia, ela acontece, é feita sem que os dois percebam que aquilo tem um objetivo, mas a gente sabe, o voluntário também sabe, né? E ela acontece naturalmente, assim, sem que seja necessário questões, perguntas, né, direcionadas. Eu vi um material de trabalho de vocês em uma dessas instituições que lidam com autistas, em que o próprio voluntário da ATEAC brincava com a criança dizendo, olha, esse aqui é o cachorro fulano de tal, ele está usando uma prisilinha, que cor é essa prisilinha? Ah, a prisilinha é amarela. E essa outra? É mais ou menos esse o estímulo que vocês vão criando ali sem que a criança perceba. Ela acaba achando que está naquele momento de lazer, de brincadeira, mas ela está sendo estimulada o tempo todo, é mais ou menos por aí? Sim. Que tipo de atividades acontecem especificamente em entidades para autistas que vocês atendem? Tá. Essas atividades são chamadas de terapia assistida por animais. Uhum. Essas atividades, elas têm um objetivo, aí depende do objetivo e da criança que você está ali, porque é subjetivo, né? A gente estava conversando sobre a questão do autismo. Ele tem aqueles que têm uma facilidade em alguma coisa e uma dificuldade em outra. Então, a gente, a partir da facilidade ou da dificuldade, você monta uma atividade e a atividade é desenvolvida a partir do objetivo do que você quer chegar, aonde você quer chegar. Então, por exemplo, da prisilinha que você colocou de cores,
certamente é para trabalhar as cores, mas também a relação. A questão do autista a gente sempre trabalha a interação que existe, né, com o cão e com a pessoa e o afeto. E quais foram as surpresas que vocês tiveram ao levar esses cachorros para entidades que atendem os autistas? A gente sabe que as crianças, quando veem os animais, ficam animadas, e eles geram toda uma reação nas crianças, né? Mas a gente não espera essa mesma reação, de repente, dos autistas. Como que foi, na prática, esse primeiro trabalho, uma primeira relação que vocês tiveram aí com entidades que atendem o autismo? Eu acho que a Marisa aí dá para falar, que é a voluntária, né, Marisa? Você atende também entidades que têm... Eu trabalho na ADACAMP, né, que é uma instituição que cuida mesmo dos autistas, e a criança, ela se alegra só com a chegada dos cães, né? Só a presença dos cães já traz uma motivação, uma alegria. Eles acabam se relaxando, né? E essas atividades que você estava comentando aí, você acaba auxiliando na coordenação motora, que a gente fala, o trabalho das presilhas seria gerar a coordenação motora fina, né? O pegar, o toque, né, da criança com o cachorro, o pentear o cachorro, tudo isso interage e desinibe aquela criança especial, né? Ela se sente valorizada em estar cuidando de um cachorro, né? Ela sente uma responsabilidade, Ela né? se sente que responsável. foge daquilo que é a rotina dela, exatamente, né? Exatamente. Sérgio, a gente abriu falando um pouco da questão de como surgiu a ONG em 2004, e aí você contou dessa experiência, mas na época, a gente sabe que hoje o trabalho da ONG é um sucesso, depois de tantos anos, já são aí 10, né, anos de trabalho, mas foi difícil na época captar voluntários e fazer as pessoas entenderem a importância que era levar os animais até o contato com as pessoas, o convívio? Com certeza foi difícil. A terapia com animais, você tem registro desde 1956 nos Estados Unidos, já tem alguns registros de alguém fazendo esse tipo de terapia. Mas até hoje você encontra muita restrição. Então você quer fazer um trabalho num edifício comercial, levar os cães para mostrar o trabalho. Não, o cachorro aqui não pode entrar. Os cachorros entram na UTI do hospital, mas não entram no edifício comercial, né? Não pode transitar no edifício residencial. Então tem regras que as pessoas desconhecem. Então no começo, você conseguir pegar um voluntário que quisesse fazer o papel de voluntário, primeiro. Segundo, você ter um cão com as condições mínimas de participar. Questões de saúde, comportamento, né? E a dupla, né? Porque o cão e o voluntário têm que formar uma dupla. Necessariamente o cão não precisa ser dono, né? Não precisa ser o dono do cão, mas tem que formar uma dupla para poder fazer o trabalho. Esse casamento entre o cachorro e o voluntário acontece durante o treinamento de vocês? É uma identificação que acontece natural? Porque quando a pessoa se predispõe a ser voluntária e leva o cão passou pelo protocolo inicial de saúde, comportamento, né? A gente faz que a gente chama de socialização. Mensalmente tem uma socialização. A gente leva todos os cães, porque os cães vão trabalhar junto, na mesma instituição, para que eles não tenham problema de comportamento na frente de todo mundo. E a partir daí, a pessoa começa a entender qual vai ser o trabalho dela e o cão também entende, bom, agora, aqui nesse momento eu estou trabalhando. Por isso que eles usam essa bandaninha azul. Essa bandana azul faz com que ele entenda que agora eu vou trabalhar. Eu ouvi o depoimento de uma voluntária que dizia isso, que é impressionante que o cachorro reage imediatamente quando coloca a bandana, sabendo que a partir dali ele tem uma missão a cumprir. E ele entende isso com perfeição, exato, né? Exato. Ele entende, sabe, faz o papel dele, né? O voluntário está ali apenas para guiar o cão. Então a gente tem o profissional da área, no caso a Helena, psicóloga, nós temos uma fisioterapeuta também. Elas propõem a atividade e o voluntário vai conduzindo, mas, né, tem aquele trabalho que ele é quem faz. Qual que é o perfil do cachorro que tem que compor um trabalho como o da TEAC, Helena? A pessoa que está em casa, que pensou em inserir o cachorro dela num trabalho como esse, ele tem que ser dócil, ou se ele já tiver uma predisposição, existe todo um trabalho que é feito na ONG para tornar aquele cachorro mais obediente? Como que funciona esse processo? Tá. O primeiro, ele tem que ser dócil, né? Gostar dessa relação com as pessoas, criança, adolescente, adulto, pessoas idosas.
E depois na ONG tem esse protocolo com os cães. Então, primeiro a questão de saúde, depois o veterinário responsável, ele faz 2 testes com os cães, um comportamental e outro socialização, que são feitos na nossa socialização. E depois o voluntário, na verdade, ele vai 3 vezes antes do cão, ele decidiu que ele quer ir na instituição A. Então ele vai 3 vezes naquela instituição A para ver se ele gostou do local. E aí depois ele leva o cão. Depois que o cão passou em todos esses procedimentos, passou, então ele vai. E em instituição, o cão ele pode até ser agitado. O Baco não parece hoje, mas ele é. O filé também. Então tem aqueles cães que gostam mais de participar de atividade mesmo, de corrida. Então esses vão em instituições que precisam disso. No hospital, geralmente são cães mais calmos, mais tranquilos, e os pequenos vão no leito. Então as raças menores para ir no leito. No hospital tem aqueles cães que vão em leito e tem aqueles cães que ficam no pátio, os maiores. Os hospitais, Sérgio, precisam ter algum certificado ou passar por algum procedimento para poder receber os animais? Olha, essa questão de elencar o hospital, na verdade, a gente aborda, né, o diretor do hospital, propõe a terapia e depende do hospital aceitar, né, o hospital entender que isso é um benefício. Uma criança, geralmente na área de pediatria, que a criança está lá, não tem muita atividade, tem a sala de jogos, tem a televisão, tem a família, né? Então isso uma hora acaba se tornando monótono. Então a presença do cão é uma coisa, é um evento para a criança naquele dia. Nossa, os cães estão aí. Como também tem muita rotatividade, né? Aquela semana que você vai no hospital, esse é um público flutuante, eles vão melhorando, vão tendo alta, vão embora. Mas o cão traz aquele conforto, aquela coisa diferente. Posso pegar o cão, posso caminhar com o cão. Então a gente tem várias atividades que você consegue fazer no espaço, até reduzido, mas que traz um bem-estar para quem está lá há dias, né? Às vezes há meses, né? Dentro do hospital. Tem criança residente no hospital. Que já está lá 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos, a criança não sai do hospital. Então a gente procura que nunca foi para uma rua, né? Nunca viu talvez um cachorro de fotografia na televisão, mas ao vivo isso chega a emocionar a criança. O Mário Gatti foi o primeiro hospital que vocês trabalharam? Foi o Mário Gatti? Eu não tenho essa... Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Mário Gatti foi um dos primeiros. Então tem o Mário Gatti e tem outros que a gente faz. Foram 100% positivas as reações dos hospitais quando procurados pela entidade para desenvolver esse tipo de papel, de trabalho? Porque se o hospital nos procura, nós já temos 90% do caminho está resolvido. Porque o diretor do hospital, o diretor clínico, entende que há um benefício. Uhum. Então, e aí a gente conversa com o corpo clínico, que tipo de terapia, em que local a gente pode fazer, por onde é a nossa entrada no hospital, né? Então tem uma série de coisas que faz as regras e a gente procura atender para levar um pouco de tranquilidade para quem está lá. Lembrando que aqui no nosso estúdio hoje estão o Baco, que é um labrador voluntário da ATEAC, e também o Filé, que é da raça West Highland White Terrier, mais conhecido como cachorrinho do IG, da raça IG, né, da marca IG, né, que representa a marca. Agora, Marisa, nenhum desses 2 cachorros são seus, mas você atua na entidade e também tem um cachorro que atua, né? Quando foi que você percebeu que existiu o trabalho da ONG e pensou, caramba, vamos enfiar nesse trabalho aí, vamos ver o que dá? Quando foi? Então a minha primeira experiência, fiquei a par da ONG através de uma menina, uma psicóloga que trabalhava no Mário Gatti. Através dela, de um sobrinho meu, que eu fiquei sabendo do pessoal. Então eu conheci o trabalho da ONG e fui conhecer o Mário Gatti. Lá que eu me interessei pelo trabalho, vendo uma menina residente, né? Que a felicidade era a presença dos cães, né, fazendo a visita semanal. E no momento, o pessoal estava precisando de voluntários para a DACAMP. Então, eu fui conhecer e comecei a trabalhar durante 6 meses sem o meu cão. Eu tenho um cão labrador, né, mas comecei a trabalhar com um cão voluntário de uma veterinária. Então, o meu parceiro era o cão de uma outra pessoa. E aos poucos eu fui socializando o meu cachorro e comecei a trabalhar com ela. Agora trabalho com ela.
Existe uma prioridade, Helena, de primeiro voluntário, segundo animal para esse treinamento? Eu pergunto pelo seguinte, apesar de que a prioridade de relação ali com a visita é do cachorro, acho que o papel do humano ali é muito importante porque é quem está intermediando aquela conversa, né? Sim. Agora, não é todo mundo que tem um preparo para encarar um hospital, uma entidade de idosos aí abandonados pela família. Existe um preparo psicológico para esse voluntário frequentar entidades e hospitais para que, claro, possa saber da importância do seu papel ali, sem absorver aquela questão e saber fazer isso com facilidade? Atualmente a gente não tem nenhum protocolo desse, mas o pensamento é que seja feito sim. O que a gente faz é um treinamento com esse voluntário logo que ele inicia, né? E aí essas 3 visitas antes do cão entrar, que ele decide a entidade, a gente conversa assim, eu sou aberta a conversar com o voluntário, se realmente aquele local é o local que é bom para ele ou não, né? A gente toma um cuidado. Mas um projeto, algo feito, assim, montado para a entrada dele, não. Igual tem do cão, né? Como que entra, os testes, não existe para humanos ainda. E para o animal, qual que é o melhor benefício de trabalhar num projeto como a ATA, que é a sociabilidade ali, essa questão de lidar com o ser humano, de lidar com outros animais? Qual é o melhor benefício para o cachorro, para a gente começar? É a festa. É a bagunça, né? É o petisco? Não, o petisco também, mas... O petisco é um complemento. É o complemento, Eu acho que é o estar participando junto. E eu acredito, não existe ainda um trabalho montado sobre isso, mas eu acredito que o cachorro ele perceba e sinta que ele está, assim, fazendo algo ali pelo outro, né? Instintivamente. A gente vê os cachorros envolvidos em vários projetos, né? Cachorro da polícia, cachorro do corpo de bombeiro, os cães-guias que atuam junto aos deficientes visuais, cachorros que incorporam mesmo essa questão de uma função e um apoio para o ser humano, né? E acho que eles, apesar de não raciocinarem como a gente, incorporam essa responsabilidade, né? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo, estamos com a ONG ATA aqui hoje, que trata da cãoterapia em hospitais da cidade de Campinas, e voltamos em instantes para continuar conversando. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Espaço Aberto e hoje estamos conversando a respeito da ONG ATEAC, que realiza terapias com cães, terapias assistidas em hospitais e entidades da cidade de Campinas. No primeiro bloco, a gente falou um pouco de como começa todo esse trabalho, como que os cães são selecionados, qual é o perfil de cachorro que pode atuar. Conhecemos um pouco sobre o papel da Helena, que é que atua como psicóloga na entidade. Conversamos também com a Marisa, que contou um pouco da sua experiência, de como começou nesse trabalho, com o Sérgio, que é presidente da entidade. Agora, existe, Sérgio, todo um preparo, além de um treinamento, um preparo psicológico para esses animais, eles também passam por todo um procedimento de higienização para poder entrar nos hospitais. Como que é esse processo? O cão que visita o hospital, ele tem um protocolo, né, para que minimamente ele esteja em condições de poder entrar. Então, existe um banho com um produto específico, que é dado no cão no dia que ele vai na visita. Então, geralmente essas visitas são no período da tarde. Então, no período da manhã, o voluntário já leva o cão, né, ou dá o banho em casa, dá o banho e mantém o cão em casa. Evita sair na rua, deixar o cão em contato com outros cães. Vai para o hospital. Na entrada do hospital,
as patas e a parte genital são novamente higienizadas com esse produto para que ele possa ter acesso. E os cães de menor porte não são nem colocados no chão. Mantém-se o banho, o mesmo protocolo, para que ele possa ter acesso ao leito de uma criança ou de uma outra pessoa no hospital. Existe uma regra, Helena, para os cães atuarem no trabalho da entidade? Existe um tempo mínimo, um tempo máximo em que eles devem atuar e estar nesse processo de trabalho, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, para que ele não se canse, se é que algum deles estão agitados do jeito que são, se cansem, né? Mas existe uma regra para isso? Não, não tem. Mas o que a gente toma muito cuidado, porque o cão ele tem um comportamento que a gente percebe se ele está gostando ou não. Então a gente sempre fica atento. Agora, todas as nossas atividades elas duram 1h30 no dia e mais que isso nenhum cão trabalha no dia. Eu acho que só um cachorro trabalha 3 vezes na semana na nossa ONG. Os outros não, é 1 vez por semana mesmo. Então é tranquilo. Agora, em relação ao cansaço, nessa 1h30, se o cachorro ele demonstra que está cansado, ele pode ir lá tomar água, a gente vai com a criança ou com o adolescente, fala, né, que ele está nessa época de calor, então daí tem esse cuidado. Marisa, a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm uma vida muito corrida, né? E que muitas delas, com certeza, muitas pessoas muitas vezes se perguntam o que poderiam fazer pela sociedade ou por algum trabalho, por alguma entidade, mas pensam, puxa, minha rotina já é tão corrida, tem dia que eu não tenho tempo nem de tomar banho. Como que eu vou me envolver no processo todo? Como que é pra você? Toma muito tempo ser voluntária de uma ONG como a TEAC? É prazeroso, né? E eu já sou voluntária numa outra entidade também e isso também foi o que me motivou a buscar a TEAC, né? O meu cão era um cão, ele foi socializado em casa com um adestrador, né? Foi adestrado em casa e então eu tive essa oportunidade de buscar um outro voluntariado que eu já fazia. E eu acho que na cultura do país, né, nós não somos um povo voluntário, né? Eu vejo ao meu redor as pessoas conhecidas e amigas, são poucos as pessoas voluntárias, né? Mas eu acho que isso já é do povo, né? Esse ocupar o tempo, eu acho que quanto mais atividade você tem, mais você arruma um tempinho para fazer algo mais, né? E quando você se envolve, a semana que você não vai fazer o trabalho, você sente falta. Parece que você não... Está faltando alguma coisa. Que alguma coisa não aconteceu de acordo. Sérgio, hoje, quantos voluntários e cães estão envolvidos no trabalho da TEAC? São mais ou menos 70 voluntários, uns 65 cães. Caramba. Isso muda um pouquinho, É uma mas equipe mais grande. ou menos. É uma equipe grande porque as atividades são variadas, né? Então, às vezes você não tem um voluntário trabalhando com o rigor que a Marisa trabalha, que a Helena vai, tem o dia da semana, mas a gente tem eventos esporádicos. Então, às vezes, empresas pedem um evento, então tem voluntário que vai nos eventos de empresa, a gente procura sempre adequar aquilo que o voluntário também tem condição perfil, e né? disponibilidade e o perfil. Tem que ser uma coisa em que ele se sinta bem fazendo, como a Marisa disse, que é prazeroso. Não adianta você querer que o voluntário vá numa coisa que ele não se encaixa, para ele é um sacrifício, ele com certeza ele não vai. Nesses 10 anos teve alguém que se pegou no meio do processo e pensou, acho que estou me sobrecarregando? Eu não saberia te contar uma história, mas com certeza tem vários. Eu não sei te contar um caso, mas com certeza tem vários, porque é uma coisa que, eu estou desempregado, vou ser voluntário. Uhum. Não resolve, porque assim que você arruma um emprego, você deixa de ser voluntário. Na verdade, o voluntário, ele arruma um tempo dentro de tudo aquilo que ele faz. Nesse período eu vou me dedicar para essa causa. Né? Precisa ser a nossa causa, tem tantos outros trabalhos voluntários, a Marisa comentou, ela faz 2. Uhum. Você, me encaixei, isso eu vou fazer, vou me dedicar e tenho esse compromisso. Agora, além da Helena como psicóloga, que outros profissionais compõem o trabalho da TEAC hoje? O nosso trabalho, ele é multidisciplinar e a gente deveria ter mais profissionais. Nós temos, fora a Helena, hoje nós temos uma fisioterapeuta, que é contratada, elas são remuneradas, não são voluntárias, são remuneradas, porque esse tipo de profissional também não dá para você... Eles precisam sobreviver.
tá certo? Então, a gente pode ter terapeuta ocupacional e outras áreas para ajudar nas terapias, no processo que a gente faz nas entidades. Agora a gente viu um exemplo que é a Marisa aí, que é uma voluntária que atua ela e o cão. Mas a ATEAC, ela usa 3 tipos de trabalho aí, né? A pessoa que vai só ela trabalhar, a pessoa que disponibiliza só o animal para fazer aquele trabalho e a pessoa que leva o seu próprio cachorro. É dividido, é equilibrado aí o voluntariado nesses 3 quesitos? Não, a grande maioria é o proprietário e o cão. Essa é a grande maioria. Como você tem algumas pessoas que não têm cão e querem ser voluntário, você também tem alguns proprietários que têm o cão, não têm disponibilidade, mas que disponibilizam o cão. Mas a grande maioria, a dupla já vem de casa, o proprietário com o cão. Marisa, quanto tempo você está na TEAC já? Fazem 3 anos. 3 que eu tô anos. no TEAC. Quais foram as suas melhores experiências nesse meio tempo? Nós temos um menino que ele se cativou se identificou com o meu cachorro. E pelo porte da labradora, né, de ser grande, ele, quando eu falto, algumas férias que eu tive, ele não aceitou outro voluntário e outro cão, né? E esse menino, eu comecei com ele trabalhando com um outro cão, que foi minha primeira experiência. Eu trabalhava com um cão pequeno, de porte pequeno, e por mais de uma vez ele não quis o cão, ao ponto de arremessar o cão. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o meu cão grande, ele se identificou e hoje, até hoje estamos entrando no terceiro ano com esse menino, e ele se sente realizado só com aquele cão, né? Temos um outro menino na mesma instituição que ele tinha medo de cachorro, ele tinha medo, e o cão grande, com uma guia comprida, o cachorro lá longe, e ele foi essa motivação, essa caminhada diária, né, semanal, com o cão sendo guiado por mim, com uma guia, e ele segurando numa outra guia à distância, foi fazendo com que ele ficasse sem o medo. Ele superou essa dificuldade dele que ele tinha. A maior parte dos casos são de superação, Helena. A gente imagina que, como a gente gosta muito de bicho, quem gosta pra valer, a gente imagina que seja improvável que exista em algum canto do mundo alguém que não goste de animais, né? Mas às vezes tem alguém que não se identifica, que tem medo. Quantas foram? É claro que é difícil a gente enumerar, mas foram muitas as histórias de superação e de sucesso de quem tinha medo a princípio e depois acabou se apaixonando por eles nesse processo todo? Para isso a gente faz alguns relatórios para a gente confirmar como é que está sendo o desenvolvimento. Uhum. Agora, com relação ao medo, primeiro a gente toma o cuidado de perguntar se a pessoa quer ser atendida ou não. Se é aceito, aí a gente vai trabalhando aos poucos, que nem a Marisa fez isso, né? Ele não queria, mas o cuidado, a atividade proposta foi dessa, a guia distanciando dele até que fosse possível para ele entrar no campo de visão mais próximo, né? Então, o sucesso, ele acontece no decorrer da caminhada. Agora a gente falou um pouco do trabalho dos hospitais, que é um dos braços aí da TEAC, né, Sérgio? Você falou um pouco sobre a caminhada das crianças com os cachorros e a visita dentro dos leitos. Na prática, é mais ou menos esse o trabalho dentro dos hospitais? As crianças podem, aquelas que têm mobilidade, se levantam, caminham com o cachorro, brincam, é isso que acontece na prática? Que tem mobilidade, que tem condição que desce para uma área específica, né, em que os cachorros estão lá, elas podem caminhar sempre com o voluntário controlando a guia e uma outra guia para a criança, porque qualquer coisa que o cachorro tenha, o voluntário segura e a criança estaria preservada. É mais ou menos essa atividade. Vai, brinca, vê o cachorro, esse cachorro deita, esse cachorro, né, faz isso, pega um petisco, não come, dá patinha. Então, essa parte lúdica envolve a criança ali 1 hora, 1 hora e meia e distrai bastante. Desculpa.
Desculpa. Pode É que no hospital, o legal é que a gente atende as crianças, atende a família e enfermeiro e médico. Então, assim, atende no sentido de o ambiente muda quando chegam os cães. As crianças, elas já sabem, porque os enfermeiros já falam que os cães vão chegar. Então, criança que não é moradora, né, que não está lá há muito tempo, elas são avisadas que naquele dia, no sábado, é o dia do cão, por exemplo. Eu imagino que de sexta para sábado elas nem durmam, né? Esperando a visita de vocês. Se falar antes... mas eu acho que eles falam antes... Você vai tomar um remedinho. Não esquece que amanhã... Tem o cachorro lá, vamos tomar um remedinho. Vários enfermeiros pedem pra gente ir para conseguir dar algum remédio para a criança, pedem o cachorro para distrair, né? Psicologicamente falando, quais são as reações, como explicar esse momento dessa relação paciente versus cachorro? Quais são os efeitos práticos que esses pacientes sofrem ao ter contato com os cães terapeutas? É subjetivo de cada um ali que está fazendo o trabalho, né? A reação dessas crianças. Mas a primeira coisa perceptível é a mudança do foco que acontece naquele ambiente que você está ali tratando, né, de uma doença. Então, para a criança, ela sai daquele foco, né, e ela se diverte, ela tem uma atividade lúdica com aquele cachorro. Para a família, a lembrança geralmente eles têm cachorro, então a lembrança do cachorro, ou tiveram na infância, aí conta para o filho que tiveram um cachorro na infância, então tem todo um envolvimento emocional da família que está abatida naquele momento de ver o filho ali, né? E quando chega o cão, parece que sai daquele local a doença volta fica em segundo plano. Segundo plano total, E para as crianças que nunca tiveram, a gente falou um pouco disso já, mas e para as crianças que nunca tiveram contato com o animal? Aquelas que, existem casos, bastante casos no Mário Gatti de crianças que nasceram com problemas gravíssimos e que nunca sequer saíram daquela situação do hospital, da enfermaria, enfim. Qual é a reação daquelas crianças? Bom, aí é difícil porque vai de cada um, difícil de falar, mas o primeiro momento de ver o cão, assim, ou de sentir o cão, né? Eu nunca presenciei, eu nunca vi esse tipo de atividade. No primeiro momento, o que eu vejo é o desenvolvimento disso. São crianças que até então elas não conseguiam passar a mãozinha, colocar a mãozinha, ou de medo, ou de dificuldade mesmo, e atualmente são crianças que sorriem, demonstram afeto já pelo cão, já reconhecem. Aconteceu em algum momento casos de nessas visitas nos hospitais, as crianças que tinham dificuldade de mobilidade, dificuldade para se mexer, dificuldade para reagir, tiveram alguma mudança considerável depois do trabalho, Sérgio, que a TEAC começou a fazer? Tem. Então, a gente tem muita história para contar, né? Então, tem uma das histórias interessantes que tinha uma criança, voltou de cirurgia, alguma coisa, e devia estar sedada com alguma coisa, e o pai tentando fazer o menino acordar para dar uma medicação. E chamando, e o menino nada. Nesse momento, o voluntário entrou, abriu a porta, posso sentar. O menino meio que viu, quando ele viu o cachorro, o menino acordou. O pai fez o que ele tinha que fazer, que era dar o remédio, e foi atrás. Gente, vocês fizeram a melhor coisa do mundo, eu estou tentando há muito tempo com que ele despertasse, que eu precisava fazer aquilo. Então a presença do cão naquele momento, não era esse o intuito de levar o cão, né? O voluntário nem sabia, mas no fim é uma coisa que se consegue detectar e perceber o que aconteceu. Como se tivesse acordado de novo, né? Exatamente, tivesse acordado por causa do cão. Nós estamos conversando com a ONG ATEAC, que trabalha com as terapias assistidas dentro de hospitais e entidades da cidade de Campinas. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já!
Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje estamos conversando com a ONG ATEAC, que trabalha com cães terapeutas em hospitais e entidades da cidade de Campinas. Lembramos que hoje aqui no nosso estúdio, além dos nossos entrevistados, estão o Baco, um labrador voluntário da ONG, e também o Filé, que é da raça West Highland White Terrier, aquele então que representa a raça I, o fofinho, né? Tão conhecido que é tão fácil de assimilar, né, as coisas. A gente conversava aí sobre alguma das histórias no último bloco de sucesso de vocês, mas a gente conversou um pouco antes também de começar o programa a respeito dos trabalhos com os idosos. E vocês disseram aí das reações tão diferentes que existem entre as crianças e os idosos. Conta pra gente, Sérgio, como que começou o trabalho com os idosos pela ONG ATEAC? É também uma proposta, né, de uma atividade, uma terapia com os idosos, pelo mesmo motivo de quem está no hospital, porque o idoso está naquela casa de repouso, às vezes alguns familiares não têm disponibilidade para visitar, e vai passando os dias, aqui deve ficar uma coisa muito monótona. Tem televisão, tem os amigos, deve ter uma sala de jogos, pode escutar uma música, mas a coisa vai ficar monótona. Então, recentemente, nós fomos visitar uma casa de idoso, nós entramos, eles estavam no refeitório, mais ou menos já combinado, nós entramos no refeitório, eu não vi, mas as pessoas que são da casa, depois mudou a feição dos idosos quando vocês entraram com os cães. Eles mudou. Tem aquele idoso que não gosta, você pergunta, não quero. Aquele que gosta, você chega perto, põe a mão no cachorro e ele começa a trazer histórias dele. Eu tinha um cachorro pretinho, porque eu morei no sítio da dona fulana, e lá podia ter cachorro, e o cachorro não sei o quê, mas o meu cachorro ficou doente e morreu, aí eu ganhei um outro cachorro. Então eles começam a puxar histórias. Então é uma coisa muito, muito bacana. Uma pessoa lá dessa casa de repouso nos contou que foi a primeira vez que uma pessoa que reside lá já há 2, 3 anos, foi a primeira vez que ele ouviu a pessoa falar uma frase inteira. Ele nunca falou. Caramba. Com a presença do cachorro, ele esboçou uma reação, falando, nós nunca vimos uma coisa que para nós foi ótimo, porque a gente nunca tinha visto ele falar nada. A reativação da memória, Helena, é um dos pontos principais no trabalho com os idosos? Também. Acho que com certeza esse fator de que o Sérgio falou, de que eles resgatam aí, há tanto tempo eu tinha um cachorro, faz com que eles comecem a reagir um pouco também, sair da mesmice, sim, mas também recuperar um pouco da sua memória, né, das suas histórias de vida. Sim, eles recuperam a memória, eles percebem vida no cachorro, né, porque o cachorro, querendo ou não, ele traz uma animação muito... O ambiente muda, com o cão ali o ambiente já muda. O olharzinho deles, né, de perceber que o cachorro está dando atenção para ele, né, de que ele tem o comando do cachorro. Então, aí, além de memória, além de afeto, vínculo, reconhecimento do que já passou, né, da vida que teve, né, do que já aconteceu com ele. Você já participou de alguma ação, Marisa, que envolvia os idosos? De alguma visita a alguma entidade de idosos? Não participei. Esse outro trabalho voluntário que você faz, qual é? Eu trabalho no Hospital Boldrini, né? Já estou lá há 4 anos e faço atividades em casa para interagir com as crianças no hospital. Eu trabalho no hospital, né? Então, eu confecciono gessos, móveis, para que a gente leve ao leito para interação, né? Para que passem o tempo o mais rápido possível, né? Dentro do leito. As crianças geralmente estão impossibilitadas de sair do leito, então são atividades para fazer na própria cama. Né? A ATEAC já visitou o Boldrini? Não. Não? Existe alguma expectativa de visitar crianças com câncer? Outra entidade já foi? Nós já tentamos, o Boldrini tem alguma restrição por regras dele, a gente respeita, mas a gente está
estamos à disposição. Assim que o Boldrini achar que é possível, nós temos interesse em fazer um trabalho com eles, até porque o Boldrini é extremamente respeitado e conceituado. Claro. Agora, de acordo com a organização Delta Society, apenas 15 minutos de convivência com o animal melhoram muito os problemas de saúde. Acho que essa Delta Society foi uma das organizações que envolveram aí o processo de abertura da TEAC, né? Que teve presente. Com certeza a Silvia, na época, deve ter consultado e se inspirado Acho que eles foram os pioneiros, né, no que diz respeito ao trabalho com cães terapeutas. Porque eu andei pesquisando, tem coisas, registros desde 1956 de terapias. Os primeiros registros, né? Talvez até antes alguém fizesse, ou talvez fizesse, nem sabia que estava fazendo uma terapia, né? Mas registros, né, de forma científica, de 56 já tinha. Agora a gente está falando de um trabalho aí de cães terapeutas exclusivos em entidades, mas um levantamento dessa organização diz o seguinte, que a presença de cachorros em hospitais diminui a pressão sanguínea, controla a ansiedade de cardíacos e ajuda a melhorar as funções do coração e do pulmão em pacientes internados. Ela diz ainda que um cão na sala de espera de consultórios reduz o estresse das crianças. Essa experiência já foi feita alguma vez pela ONG? De visitar as clínicas? Vocês já viram algum trabalho desse tipo? Não, você viu, Helena? Não, em clínica não. O que aconteceu já foi na enfermaria, no hospital, no HC, uma enfermeira chamar a gente para a gente perceber, tem um aparelhinho, o quanto estava diminuindo eu não lembro o que era, mas o quanto diminuía em relação ao cão fazendo atividade com a criança. 2 vezes e foi a mesma criança. Agora, a gente falou também de idosos, né? Outro levantamento aí da Delta Society diz que os idosos que possuem um animal de estimação em casa visitam médicos com menos frequência. Isso é comprovado, Helena? Eu não sei se é comprovado. Mas a gente imagina que sim, né? Porque uma vez que ele se ocupa ali, né, Sérgio? Exatamente, porque na verdade o cão, ele dá trabalho, né? Você tem que alimentar, você tem que cuidar do cão, da parte de higiene do cão. Então, isso é uma preocupação e pro idoso, né? Acaba tomando um tempo, né? É um filho, né? É um filho, tem deslocamento, né? Bom, seu cão ficar no quintal, tem que ir no quintal, pôr a comida, trocar água, né? Limpar o cachorro fez. Então, além de tudo é exercício, né? Então você acaba juntando uma série de coisas só por causa do cão. Agora, hoje, que entidades, especificamente a ONG, eu sei que são um trabalho muito grande de vocês, mas dá pra gente destacar algumas das entidades que a ONG, que a TEAC atua hoje? Vamos falar. Nós vamos no Hospital Mário Gatti, no HC da Unicamp, na parte de pediatria. Agora a gente abriu para psiquiatria. A parte de psiquiatria também, nós vamos começar esse trabalho agora também. Nós vamos na ADACamp, que é uma instituição para autistas. Nós vamos no CEVI, na Pestalozzi, no Corsini. Clínica Gênesis, que é a clínica de idosos. Então, essas são as instituições, tem mais algumas que falamos todas, né? Acredito que sim. Para o voluntário, Helena, além, claro, de uma ocupação e de um envolvimento, que tipo de acréscimo ele tem aí, lidando com esse tipo de trabalho, não só com trabalho voluntário, mas com trabalho com cães? Existem alguns voluntários na entidade que não têm os seus próprios animais. Eles vão lá, conhecem algum cachorro, se identificam e realizam um trabalho ali. Quais são os relatos desses voluntários? Bom, primeiro porque ele está aberto a ter aquele espaço para o outro, né? Então, se ele já tem, a Marisa falou bem, que, não sei se foi a Marisa ou o Sérgio, mas que tem que ter prazer, né? O voluntário ele tem que sentir prazer fazendo aquilo. Então, se ele já abre aquele espaço para o outro, então quando ele vê a reação que o outro tem com o cão, ele percebe o envolvimento, o vínculo, o cuidado que a pessoa tem com o cão, quando retorna, como que essa criança ou esse adolescente fica com o retorno do cão. Eu acho que é isso. Acho que é. Sérgio, 1000 atendimentos mensais é muita coisa? É bastante. É bastante, é uma responsabilidade e a gente gostaria de ampliar, né? A gente gostaria de ampliar. Tem voluntários, tem mais voluntários tem mais pessoas que gostariam de ser voluntárias, mas é um trabalho, existe aí uma organização e a gente vai
vai lutando com as dificuldades, mas é bastante, meu. Agora, eu vi nos trabalhos de vocês que, além dessas visitas para ONGs, acontecem uma série de outras atividades nas quais vocês se envolvem. Corridas, feiras, tudo que é momento em que a TEAC pode estar presente, ela está ali. O que isso acrescenta no trabalho de vocês, o envolvimento em todas essas atividades extra-entidade aí? A gente participa desses eventos procurando sempre divulgar o trabalho da TEAC, né? Então, nós somos uma corrida específica, né? Nós somos lá, montamos uma tenda com o propósito de divulgar o trabalho que a gente faz. Muita gente não conhece, não sabe. A gente fica espantado, né? Nunca vi falar, coisa bacana, eu tenho um cachorro, gostaria de ser voluntário. Né? A gente dá os caminhos para as pessoas conhecerem. Tem algumas empresas que nos convidam para fazer parte de algum evento específico. Então, Semana da CIPAT, de Segurança ao Trabalho. A gente vai, leva os cachorros. Então, onde tem a possibilidade de mostrar o trabalho, a gente está presente. Existe fila de espera para atuar na TEAC? Tem muita gente, a gente deve ter em torno de uns 250, 300 pessoas aguardando uma palestra inicial, um treinamento inicial, para a gente mostrar exatamente qual é o trabalho, como funciona e se a pessoa se enquadra nas diretrizes que a TEAC propõe. Hoje a entidade comporta agregar mais voluntários do que já tem atuando? Com a situação financeira atual, é possível manter, absorver aí mais voluntariado no trabalho hoje? Isso, o voluntário em si, ele não nos traz custo para ONG. Mas quanto mais você agrega a atividade, mas à medida que eu começo a agregar, eu preciso ter outros lugares para colocar. Né? E a gente tem hoje essas instituições e elas estão praticamente preenchidas. Então a gente, às vezes, alguém desiste, alguém muda de cidade, mas dia para que hoje o quadro estaria completo. Agora, a gente está aqui hoje, lembrando, no nosso estúdio, com a presença primeiro do Baco, que é um labrador voluntário da ONG. O Baco é seu, Helena? É meu. É seu? É. Quando foi que você viu? O Baco veio antes da TEAC ou a TEAC veio antes do Baco? A TEAC veio antes do Baco. É? Eu ganhei de uma voluntária da TEAC. Que legal. E quando que você decidiu que, é claro que você já estava envolvida nesse processo todo e não fazia nenhum sentido, o Baco não pertence a isso, né? Como que foi o processo? Você que tem aí um cachorro na prática. Então, você disse que ele é bem agitado, né? Como que foi? Ele não parece, mas ele é. No início, eu já peguei pensando dele ser um cão terapeuta mesmo. E aí ele fez todo o procedimento que a ONG pede e ele teve o início logo depois que foi aprovado, né? Eu gostei tanto do trabalho que eu comecei a fazer medicina veterinária por conta da ONG. Que legal. E os cães são adestrados para fazer esse trabalho? A gente tem... Eles estão se divertindo no estúdio, gente. Tava quietinho demais. A maior parte é adestrado, né? A gente tem na socialização alguns adestramentos básicos que a gente passa, mas é por conta do voluntário esse adestramento. É mais ou menos assim. O cão, ele tem que ter o comportamento, a saúde animal e os comandos básicos que a gente sempre passa nessas socializações. Né? Porque esses... Tem aqui, Baco. Estão bem empolgados. Então, esse comportamento básico é o que permite ele entrar numa instituição, num hospital e conviver. Né? Então, fica, senta, né? Junto, né? Prestar atenção no dono. Então, essas coisas são bastante básicas no adestramento. O cachorro rola, faz de morto, eles não necessariamente não precisam fazer isso. Né? Não é o nosso propósito. Uma outra coisa que nós já estamos bem adiantados, mas vale falar. A ONG não tem canil. Então a ONG, quantos cães tem a ONG? Nenhum, nós não temos, a ONG não tem cão. O cão é do voluntário. O espaço físico é meio relativo nesse caso, né? Então, mas a ONG pega cachorro de rua, nós não cuidamos de cachorro de rua. Porque nós não temos condições, não é esse o nosso propósito. Nós somos contra qualquer tipo de maus tratos, né? A gente apoia tudo, a gente só não tem condições porque o nosso foco é outro. Helena, a gente pode aproveitar que está aqui no estúdio com eles e mostrar um pouquinho desse treinamento básico que eles têm? De sentar, levantar. Você pode mostrar pra gente um pouquinho? Posso sim. Pega pra mim, na minha bolsa. Senta. Filé, vem cá. Baco. Lembrando então, mais uma vez, enquanto a gente faz a preparação aí, Senta, o Filé. Baco é um labrador voluntário da ONG e o Filé, que é o pequenininho branquinho, é da raça West Highland White Terrier. Ambos são voluntários da ONG ATEAC, que faz então trabalho com cães terapeutas nos hospitais e entidades da cidade de Campinas. Fica aí.
Dá patinha. Já vai. Senta. Espera. Espera. Isso sim é deitar, hein? Vem. Espera. Senta. Fala. Quem? Você tá gostando? Os petiscos são essenciais para esse treinamento, Helena? Não, quando ele já aprende tudo, ele não precisa mais do petisco, você só faz. E aí ele já vai fazendo. Mas aqui, como é o ambiente que ele não está acostumado, para não fazer feio... Isso sim é psicologia. Melhor garantir do que passar vergonha, né? Aconteceu já em algum momento de você levar ele para algum lugar que tem uma expectativa específica e ele não reagir do jeito que você estava esperando? Não, acho que não, ainda não. E há quanto tempo o filé está na TEAC já? O filé, 2 anos? Acredito que 2 anos. A gente falou um pouco dessa reação, dessa questão deles serem pequenininhos e tal. Para o treinamento, tanto faz o tamanho deles. O treinamento é o mesmo e a reação deles com relação ao treinamento é a mesma? Eu acho que cada um tem uma reação em relação ao treinamento. Mas tanto faz, qualquer cachorro, não tem, a não ser aquelas que não pode sem a focinheira. Tirando as raças em que tem um decreto que não permite, né, que tem que usar a focinheira. Todas as outras. Todas as outras, inclusive cães sem raça definida. Eu vi algumas fotos de alguns vira-latinhas, né? Não tem problema. Aí ele tem um protocolo um pouquinho diferente. A gente precisa aguardar um tempo para que o proprietário perceba se ele tem algum tipo de agressividade, alguma coisa. Então, às vezes nem o próprio proprietário ainda sabe como que aquele cão vai reagir, porque ele veio da rua e às vezes foi adotado. Ele fez uma adoção, o cachorro é bom em casa, então ele precisa esperar um tempinho para ver isso aí. Ele percebe, né, o cachorro tem um comportamento normal, ele embarca e começa a fazer o protocolo inicial. Nós vamos a um breve intervalo. Estamos hoje conversando com a ONG ATEAC, que trabalha com cães terapeutas dentro de hospitais e entidades na cidade de Campinas. Nós voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando a respeito da ONG ATEAC, que trata de cães terapeutas nas entidades e hospitais da cidade de Campinas. Conversávamos no último bloco a respeito de como os cães são então treinados para esse tipo de trabalho. O Baco deu um show aí pra gente de comportamento no estúdio, ensinou como é que se obedecem às regras, né, e obedecem às falas. E são 10 anos, né, Sérgio, de trabalho. A gente percebe pelas reações das pessoas que acompanham o trabalho de vocês, pelos vídeos e tudo mais, a eficiência e seriedade de todo esse trabalho. Eu acho que é impossível somatizar aí em números o saldo de 10 anos de trabalho, mas a gente pode dizer emocionalmente que se tratam de 10 anos muito bem sucedidos de trabalho, né? Muito bem sucedido. É muito interessante o trabalho, a reação dos atendidos, né? E dos voluntários, porque você também vê no voluntário, pô, eu estou fazendo um trabalho que é interessante, é um trabalho que é respeitado, né? Que as pessoas ficam muito curiosas e quando entendem exatamente o que a gente faz, nossa, mas é uma maravilha, eu não sabia, não conhecia, então é muito legal. E a gente tem algumas empresas, alguns parceiros assim que de vez em quando ajudam a gente de alguma forma. Então a gente faz algumas campanhas para vender pizza e teve uma agência de publicidade que comprou muita pizza. E que a pessoa que era o nosso contato perguntou assim, dá para você trazer um dia o seu cachorro aqui? Então a minha esposa, que faz o trabalho efetivamente com a cachorra, levou.
E o que eu achei muito engraçado, ela levou o cachorro na agência. Quando chegou na agência, o cachorro entrou, minha mulher ficou para fora. Ela não entrou, desceu só o cachorro. Ficou lá um tempo, voltou. Aí a pessoa que a gente conhece contou que foi uma festa. Porque o ambiente da agência é tenso, muito prazo, eles trabalham muito, fazem hora extra. Então, falou, foi uma delícia ter um cachorro naquele ambiente. Então, dá uma arejada, dá aquela... Ufa, né? Deu, bom, agora vamos voltar ao trabalho. Então foi muito bacana, o pessoal adorou. Foi mais ou menos a mesma reação aqui no nosso estúdio quando os dois chegaram. Ninguém mais conseguiu prestar atenção naquilo que estava fazendo, porque perdeu-se o foco pelo menos por uns 15 minutos, até que todo mundo conseguisse brincar, passar a mão neles e tudo mais, né? Agora, a gente sabe que para uma ONG conseguir um trabalho de sucesso, não basta só o engajamento aí de uma equipe toda. A gente sabe que é preciso recurso. Né? Apesar das pessoas se disponibilizarem e levarem os seus animais e muitas vezes levarem esses animais já de banho tomado para entrar nos hospitais e tudo mais, demanda investimento para realizar um trabalho como esse. Como que hoje, basicamente, a ATEAC se mantém, Sérgio? Nós sobrevivemos de doação esporádica de algumas pessoas que compram a nossa ideia e nós fazemos campanhas regularmente, insistentemente, a gente fica até sendo chato. Então a gente faz campanha de pizza, a gente vende rifa, a gente faz um jantar, nós vamos fazer um almoço. Então, por quê? Tem necessidade. Então, às vezes a gente pergunta para o voluntário, a gente tenta deixar claro para o voluntário. Você sabe que a ONG tem custo, né? Mas a ONG não tem dinheiro? Não. Então, parte do princípio, não, se a ONG tem dinheiro. Não, a gente não tem dinheiro. Nós não temos dinheiro público, né? De nenhuma das esferas. Nem federal, nem estadual, nem municipal. Então é tudo na base da doação. Se você fizer uma doação de um determinado valor, a gente te retribui com uma camiseta. Compra a camiseta um pouco mais barato, você faz a doação, com a diferença a gente faz. Bom, mas que custo vocês têm? Nós temos uma sede, certo? Onde a gente faz até atendimentos individuais, fora essas instituições, faz atendimento individual. Então você tem aquilo que todo lugar tem, luz, água, telefone e aluguel. O básico, né, e internet. O básico, por aí você já tem uma ideia. Nós temos os profissionais que são remunerados, né? Como eu falei, a psicóloga e a fisioterapeuta, elas são profissionais da área, elas ganham para isso. É porque são trabalhos que demandam muito tempo também. Às vezes a pessoa acaba se dedicando exclusivamente àquele trabalho da ONG e ela precisa comer, Exatamente, beber, vestir, não, né? A Helena poderia ser voluntária? Sim, o tempo todo? Tenho certeza que não. A Helena precisa sobreviver. Helena, dá para você ser voluntária na segunda-feira de manhã? A Helena, tá bom, segunda-feira de manhã eu sou voluntária. Mas e o restante? Eu mesmo trabalho. Né? Eu não faço o atendimento com os cães, mas eu trabalho, eu tenho uma atividade profissional. Nas horas que eu estou fora do trabalho, eu sou voluntário na ONG, procuro ajudar na organização. Certo? Então, a ONG tem custo, tem dinheiro. E as pessoas imaginam, a ONG tem dinheiro. Não tem, nós não temos ajuda nenhuma, porque essas ajudas exigem algumas coisas que eu acho que a gente não está devidamente preparado para isso. Você fala dessa não estar devidamente preparado, por exemplo, o fato de não conseguir ter uma verba pública para auxiliar a entidade. É preciso que a entidade tenha uma série de cadastramento, documentação, tem todo um processo que tem que se fazer, é isso? Eu até acho que essa primeira parte nós temos. Nós estamos com toda a documentação em ordem. Se olhar no nosso site, nós publicamos mensalmente o balancete nosso. Lá estão todas as despesas. Salário, fundo de garantia, INSS, tudo. Está tudo claro. O que a gente paga? Aluguel, luz, internet, Sanasa, CPF, tudo lá. Está clarinho. Se você olhar, você vai ver. Bom, vocês têm um custo de tanto por mês. A gente não tem o que esconder. O problema é que a partir do momento que você pega um dinheiro público, dali para frente você tem uma série de coisas para fazer que a gente teria que contratar um profissional para ganhar R$2.000, R$2.500, um cara sério, competente que fizesse isso. Se você for montar um projeto, essas esferas elas cofinanciam. Né? Então eu vou cofinanciar o seu projeto, legal. 70%, 80%. E aonde a gente vai arrumar a diferença? E por isso que nós estamos até patinando nesse assunto. Como fazer para resolver essa questão financeira? Existiu algum caso de... A gente não pode dizer paciente, porque na verdade vocês não prestam esse atendimento direto, mas de alguma criança ou adolescente que teve contato com a ONG e a família viu a evolução daquele momento e disse, poxa vida, acho que eu vou investir na entidade uma vez que a gente nem imaginava que ela existia e ela causou tanto impacto assim na vida do meu filho ou do meu sobrinho. Aconteceu algum caso assim? Eu não lembro. A gente tem um caso recente agora que aconteceu com a gente. Nós temos um voluntário
ele tem um Golden Retriever, começou a trabalhar com a gente. Logo que ele começou a trabalhar, ele ficou sabendo que a irmã estava grávida, queria ganhar um sobrinho, Bárbara. O menino nasceu e o menino é síndrome de Down. E um dia, ele sempre com muito cuidado, porque tem um cachorro tipo Baco, que vai quietinho assim, mas estava nada, não, vai pra lá, vai pra cá. Então sempre que eles se reúnem na casa do pai, eles têm muito cuidado com o menino, porque o menino é Down, é mais frágil, demora um pouco mais na questão do desenvolvimento, eles tomam muito cuidado com o menino e com o cachorro. E um dia eles estão tomando um lanche, rapaz, esquecemos o cachorro e o menino lá. Quando eles foram, o cachorro estava no lugar que ele estava inicialmente, o menino estava em cima do cachorro. O menino saiu gatinhando em direção ao cachorro. O menino tem verdadeira adoração pelo cão. Esses dias circulou um vídeo na internet que foi visualizado muitas vezes de uma criança portadora de síndrome de Down e que o cachorro ia lá, cutucava ela e ela dizia não, ele cutucava, ela dizia não. Aí o cachorro não desistiu até que a criança falou, tá bom, vai, eu vou ceder. Exatamente. Então esse menino hoje, ele ganhou um cachorro. Alguém viu essa relação e deu um cachorro ao menino. E ele não gosta do cachorro que ele ganhou. Ele quer porque o cachorro é muito novinho e fica mordiscando aquele comecinho do cachorro. Então ele quer o cachorro do tio. Aí, enfim, o tio praticamente está com os dois cachorros, vai leva nas socializações com a gente. A outra, que também é uma Golden. Você vê, é alguém que do meio da gente viu o resultado na própria família. A própria irmã dele, o cunhado, tudo que a gente tem, a família apoia a gente. A gente vai jantar, vai o pai, vai a avó, vai não sei quem, apoiando porque viram o resultado de uma terapia interessante com o cão. A curto prazo, quais são os planos da TEAC? Nós estamos em busca de parceria. Nós vamos arrumar um parceiro que nos ajude financeiramente a bancar um custo fixo. Nós temos um custo fixo. Assim que a gente conseguir bancar esse custo fixo, é ampliar as opções de atendimento, né? Ou mesmo nas instituições que nós já vamos, ou com mais dias, né? Ou em outros períodos, né? E outros lugares que a gente consiga atender, porque vale a pena e dá resultado. Agora, para a gente só recuperar um assunto que a gente já tratou aí em algum outro bloco, hoje o voluntário já se envolve, participa, leva o cachorro já higienizado, né, para a entidade, a responsabilidade de levar para o banho, levar para o pet e tudo mais, é do proprietário do animal, e ele se locomove sozinho até a entidade. Então isso dá uma ajuda na redução de gastos um pouco, né, Sérgio? Veja bem, tudo isso é por conta do voluntário. Por isso que nessa palestra inicial, o voluntário fica ciente. Olha, você vai ter que ter um veículo adequado para levar o seu cão de pequeno porte, médio porte, grande porte. O deslocamento é seu, o combustível é seu. Toda a parte de saúde animal é seu, toda a parte de higienização do cão é seu voluntário. Então o voluntário assume tudo isso. É tão difícil porque quem tem animal com responsabilidade já sabe, já tem vacina em dia, banho em dia e tudo isso mais. Exatamente, não é barato. E aí a gente solta pizza para o voluntário comprar, né, Marisa? Marisa, compra pizza. Marisa, vamos no jantar. Então, acaba, às vezes as pessoas, né, cada um tem um tipo de vida, uma condição, fica pesado. Por isso que a gente precisa de um parceiro. Quando a gente conseguir arrumar essa questão do custo fixo da ONG, arrumar um parceiro, por exemplo, um fabricante de ração, por exemplo. Olha, a gente vai fornecer a ração, você quer? Aí eu quero. Ração adequada ao seu cão. Isso ajuda. Porque voluntários apaixonados, pelo jeito, a TEAC já tem. Que a entidade precisa agora é de pessoas que comprem a ideia para ajudar com o básico, né? Exatamente. De vocês. Se puder ajudar, a gente será muito bem-vindo. Para uma questão a longo prazo, fica só na ampliação o sonho da TEAC para os próximos anos? Não, eu tenho outras ideias para a TEAC. Por exemplo, a gente montar, não seria, ou talvez até uma filial em outros municípios, até vizinhos aqui a Campinas. Nós temos uma necessidade em Valinhos. A gente já sentiu uma necessidade em Valinhos. Então, tentar fazer o quê? Conseguir voluntários, arrumar alguém que coordene essa atividade, minimamente, em Valinhos. E outros municípios também. A gente tentar expandir, porque é um trabalho interessante. Nós estamos com uma proposta hoje, fazer uma terapia, acho que elas nem sabem, em São Paulo. Vocês imaginem a logística que nós vamos ter que fazer em São Paulo. É uma grande empresa, uma multinacional, que gostaria que a gente levasse os cães. Então nós estamos em tratativa com essa empresa para levar os cães para São Paulo. Por falar em São Paulo, eu vi uma notícia esses dias, não sei se era recente, do Hospital Albert Einstein, de que eles, depois de muito tempo, muitos protocolos, muitos documentos e muito treinamento, concluíram que o hospital merecia ter um trabalho com cão-terapia. Como foi a reação de vocês com relação a essa notícia?
Foi bárbaro. Nós pusemos no Facebook várias vezes, porque o Albert Einstein é referência, né? Admitir esse tipo de coisa, né? E até mostrou na época, quem levou o cão era uma pessoa que estava em tratamento de longo prazo, levou até um cão grande. Então ele aparece, eu não conheço o Albert, mas um jardim, uma área restrita, com o cachorro, o cara se deliciando de estar com o cachorro. Quer dizer, os benefícios estão comprovados. E o Albert Einstein é referência para poder aceitar, acreditar e apoiar a nossa causa. É uma vitória para uma entidade pioneira como vocês ver situações como essa, quando se trata mesmo de um hospital de referência como é, né? Acontecer, né? Virou realidade, não é só conversa de que vai acontecer. No Albert Einstein, aconteceu. É um sonho da TEAC permitir que os animais tenham mais circulação entre os prédios. A gente sabe que hoje, por exemplo, em prédios públicos só é permitida a entrada do cão-guia, né? Que é aquele que acompanha o deficiente visual. Mas a gente sabe que, por exemplo, no Canadá, os animais podem andar no metrô. O dono vai pegar o metrô, ele entra com o cachorro senta no corredor e eles usam transporte público, prédios públicos normalmente. É viável isso? Eu acho que é viável, né? O que a gente precisa é de donos conscientes, né? Você precisa ter um dono consciente para que isso aconteça. É viável. O meu cachorro não gostou muito do barco. Não posso entrar no metrô e jogar ele em cima do barco. Fica para cá, o barco fica para lá, nós fazemos uma viagem no metrô tranquila, sem nenhum problema. Mas é só uma questão também de convivência e de adaptação, né? Lógico. Você não gosta de cachorro, não precisa ficar próximo, né? Fica mais para lá, mais para cá, e a gente... É possível, mas a gente ainda tem muita resistência. Pessoalmente, eu prefiro locais em que aceitam cão. Sempre tô com ele. Né? Agora, Helena, quais são as suas expectativas? Há quanto tempo você já está na TEAC? Vou fazer 3 anos. 3 anos. De tudo que você passou já nesses 3 de 10 anos de trabalho da entidade, quais são as suas expectativas com relação à TEAC? De crescimento, né, de reconhecimento do trabalho, que aí eu acredito que o reconhecimento a gente já tenha, né, de vários locais que a TEAC participa hoje, são 6 instituições e 4 hospitais, né, de que tenha condições de a gente atender outros locais, né, como o Sérgio mesmo disse, é primordial esse atendimento para as pessoas, para elas entenderem e verem que a evolução acontece mesmo. Marisa, como voluntária, o que você ainda espera da TEAC? Eu gostaria de trabalhar mais vezes. Gostaria sim. Se possível, todo dia, de segunda a segunda. Se deixar, mais vai. Espero que todos os voluntários pensem dessa forma, né? Eu quero lembrar, então, para quem está assistindo a gente, que é possível, sim, você que está em casa, conhecer hoje o trabalho da ONG, se sentir desejo de contribuir, de participar, seja com recurso, seja com material, seja com ração, que procure a entidade, o site deles é ateac.org.br. No ateac.org.br/contribua, você pode ali, então, através de conta bancária, fazer a doação da quantia que você puder, ou pode também comprar as camisetas, o Sérgio falou, eu vi as camisetas, fiquei apaixonada por todas elas, é uma mais linda que a outra. Elas custam um valor de R$30 e é um valor que aí vai ser revertido para o trabalho dessa entidade. Sérgio, obrigada por ter vindo aqui, por ter contado a história de vocês pra gente. Eu espero que vocês consigam aí realizar os sonhos de vocês a curto e longo prazo, mas muito obrigada pela oportunidade de contar a história de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, poder expor o trabalho da TEAC. É um trabalho sério e nós estamos à disposição para os voluntários que quiserem aderir ao nosso trabalho. Helena, psicóloga da entidade, muito obrigada, Helena. Obrigada por ter você. contado aí um pouco do seu papel, que com certeza é primordial para o trabalho da entidade, né? Obrigada. Marisa, obrigada. Você que é Nós que voluntária, está na prática, né? A gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra. E você que está ali com tanto empenho, obrigado por ter vindo e contado um pouco da sua experiência. Nós que agradecemos a oportunidade. Filé, muito obrigada. Oi. Obrigado por ter vindo. O Filé, que é da raça West Highland White Terrier, agora eu falo com facilidade. No último bloco já está mais fácil. Ele que é voluntário, esteve aqui, se comportou a maior parte do tempo. Quando não quis brincar, estava tudo em ordem, né? E o Baco? Baco? Obrigada, Baco. Tô aqui, o Baco, que é da raça Labrador e também voluntário da ONG, esteve aqui com a gente. Hoje a gente conversou a respeito da TEAC, que é uma entidade de Campinas que presta o trabalho de cão-terapia
para outras entidades, hospitais, atendem crianças e idosos, realizam um trabalho lindo aí desde 2004, já são 10 anos de existência. Você conheceu? E para saber mais então, pode acessar o site deles. Até a próxima edição do programa Espaço Aberto. Obrigada pela sua companhia.